Queridos, nós vamos trabalhar hoje o texto de 2 Reis 14, versículos 23 a 29. É um trecho curto, eu espero conseguir concluir esse trecho hoje, e é o trecho que diz respeito ao reinado de Jeroboão II. Eu acredito que os irmãos já tenham visto, ou pelo menos ouvido, um fenômeno que acontece. Aqui, até onde eu sei, a medicina não sabe explicar muito bem o porquê isso acontece. Mas é relativamente comum que pessoas, quando estão nos dias finais, nos seus dias finais, no leito de morte, nos seus dias finais, não é raro as pessoas experimentarem aquilo que é chamado da melhora da morte. Já ouviram falar disso? Da melhora da morte? Então a pessoa está já no seu quadro final ali, já com a doença bastante avançada. Os médicos já desenganam os parentes, já falam, olha, realmente não tem mais nada que nós possamos fazer, nós entramos com tratamentos paliativos, alguma coisa assim. E aí, surpreendentemente, a pessoa tem uma melhora muito grande. E isso muitas vezes é interpretado pela família como um milagre, como alguma coisa sobrenatural que aconteceu, algum remédio que fez algum efeito diferente. E o que acontece é que alguns dias depois o quadro da pessoa volta a se agravar e aí derradeiramente esse agravamento vem e a pessoa falece logo depois. E esse fenômeno é relativamente comum. Eu não sei o porquê, talvez quem estuda esse assunto possa compartilhar depois o porquê disso acontecer. Não sei se é um último esforço do corpo para talvez tentar se recuperar. Não sei se às vezes é alguma ação de Deus mesmo para que a pessoa possa tentar colocar alguma coisa em ordem na vida dela. Enfim, nós não sabemos o que é isso, não sabemos. Mas esse fenômeno acontece, a melhora da morte. A pessoa tem um pico de melhora e logo depois ela tem a sua saúde agravada de novo e falece. E nós entramos agora no reinado de Jeroboão II numa melhora da morte de Israel. Nós estamos a poucas décadas de Israel ir para o exílio e nunca mais voltar. O Reino do Norte, que é o foco do livro dos Reis, vai ser destruído e não vai se levantar nunca mais. Até hoje o reino de Israel não voltou, não existe. O que nós temos lá em Israel, o país Israel, não é o reino do norte. O reino do norte, nos termos que nós estamos estudando aqui, em algumas décadas, a partir de 2 Reis 14, ele não vai mais existir. Nós já podemos, nessa altura do campeonato, nessa altura do livro dos Reis, nós já podemos sentir o cheiro de destruição chegando. É algo que está muito próximo. Só que sob Jeroboão II nós temos uma melhora da morte. Não em termos espirituais, porque como a gente vai ver, Jeroboão espiritualmente não foi nada melhor do que os reis anteriores. De fato, em Israel não houve nenhum rei bom. Jeroboão II não foge à regra, ele é um rei mau. Só que em termos de economia, em termos de política, em termos de sociedade, em termos de prosperidade, Israel melhora. Israel tem avanços nesse campo. Espiritualmente não, como a gente vai ver. Mas comparado com o período anterior em que Israel estava apanhando de todo quanto é lado, sob Jeroboão, a campanha que foi iniciada pelo seu pai Jeoás, sob Jeroboão II, o reino de Israel, o reino do norte cresce, o reino do norte avança, o reino do norte se fortalece, não espiritualmente, mas militarmente, politicamente, economicamente. E isso é a melhora da morte. Porque logo na sequência nós começamos a afundar mais e mais até o momento derradeiro em que Israel é levado para o cativeiro e nunca mais se recupera. Nós temos aí então a nossa mensagem central, nosso esboço que está aí para os irmãos. E nós vamos aprender o seguinte nesse trecho que está diante de nós. Nós vamos aprender que Deus misericordiosamente concede alívio temporário ao ímpio. Deus é misericordioso, nós sabemos disso. Deus é gracioso até mesmo com os ímpios. Deus dá dádivas aos ímpios, nós sabemos disso. Deus dá comida, Deus dá casa, Deus dá roupa, Deus dá várias bênçãos diariamente para os ímpios. E dentre essas bênçãos que Deus dá para os ímpios, Ele também concede alívio temporário de problemas, de circunstâncias, de dificuldades dessa vida também.
E nós, olhando agora para a história de Israel, nós vamos ver um grande alívio temporário que Deus deu para Israel, porque durante todo o reinado de Jeroboão, como eu disse, nessas áreas, Israel foi próspero, ainda que espiritualmente eles continuassem em impiedade, a começar do exemplo de Jeroboão. E é importante nós aprendermos essa lição porque nós vivemos numa nação ímpia. Nós vivemos numa nação má, nós vivemos numa nação marcada pelo pecado. E nós podemos pedir ao Senhor que mande alívio temporário das dificuldades, dos problemas, dos reveses que nós temos no nosso país. Nós podemos pedir ao Senhor que mesmo morando numa nação ímpia, habitando no meio de um povo ímpio, Deus envie alívio temporário para nós que estamos aqui no meio desse povo. Isso nos ajuda a entender como Deus age em relação às pessoas ao nosso redor. Nós vemos muitas vezes os ímpios sendo poupados, preservados, tendo prosperidade, melhorando, avançando, crescendo. Nós vamos, peraí, mas eles são ímpios, mas é fruto da graça de Deus que alcança os crentes e os ímpios nesse sentido, no sentido temporal. Aquela graça de Deus que atinge crentes e não crentes. As bênçãos de Deus nas suas mais variadas formas, ainda que não salvificamente. E conforme nós lermos o texto, os irmãos verão dois breves destaques que o texto faz. Por que eu coloquei dois breves destaques? Porque realmente são breves. O relato de Jeroboão é um relato muito curto, e isso parece, de algum modo, ser até proposital. É muito possível que seja proposital, porque o reinado de Jeroboão não foi curto, mas o relato do reinado de Jeroboão é curto. Talvez o autor queira fazer uma crítica com isso, uma crítica silenciosa. Ele usa desse recurso literário de falar pouco, e o seu silêncio funciona como uma acusação para Jeroboão, como a gente vai ver daqui a pouco. Por isso são breves destaques. E quais são os dois breves destaques que a gente percebe aí no texto? Em primeiro lugar, é a conduta de Jeroboão II, versículos 23 e 24, e depois as conquistas de Jeroboão II, nos versículos 25 a 29. Vamos ler o texto então, vamos caminhando aí por esses dois destaques, vou apresentando para os irmãos as informações, fazendo alguns comentários, ao final eu quero fazer algumas aplicações olhando para o quadro todo. Mas vamos entrar agora nessa que é a melhora da morte de Israel. Não percam de vista, nós estamos a poucas décadas do exílio. Nós estamos a poucas décadas do fim do Reino do Norte. Mas agora, em alguns termos, Israel vai ter uma melhora de morte. Vamos ver aí a primeira parte que diz respeito à conduta de Jeroboão II, versículos 23 e 24. Diz assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Se os irmãos olharem a linha do tempo, que eu sempre compartilho aqui com os irmãos, eu coloquei algumas atualizações aí para nós nos localizarmos melhor. Tá? Os irmãos veem que depois que o reino foi dividido, lá atrás, em 931, você tem o reino do norte, que nós estamos estudando agora, o reino de Israel, e você tem o reino do sul, Judá, que seguiu com a linhagem de Davi. O primeiro rei do Reino do Norte foi Jeroboão I. E ele se tornou um paradigma, ele se tornou uma referência de um rei ímpio, porque ele instituiu uma adoração equivocada, ele próprio levou todo o povo a uma adoração errada, e toda vez que um rei mau assume o governo em Israel, é dito, ele fez o que era mal perante o Senhor, como fez Jeroboão I. Ele se tornou o paradigma de um rei mau. Muito bem, nós temos vários reis aqui, não tem como colocar todos os reis aqui, senão a gente precisaria que a linha do tempo viesse até aqui, mas aqui os irmãos veem uma reticências aqui na nossa linha do tempo. Nós temos depois o começo então da linhagem de Jeú. Os irmãos devem se lembrar, um golpe de Estado, a Jeú toma o poder ali, ele extermina a casa de Acabe, faz ali a limpa que tinha que ser feita, sob a ordem de Deus, e inicia-se então uma nova dinastia. Enquanto isso, no sul, a dinastia de Davi continua, por vezes ameaçada por causa da aproximação com o Reino do Norte, mas pela graça de Deus, pelas promessas de Deus a Davi, a linhagem continua. E nós chegamos aqui agora, em 793 a 753, no reinado de Jeroboão II. O texto fala que ele reinou 41 anos.
E os irmãos podem fazer as contas aí, aqueles que têm mais facilidade com números, né? Podem perceber que Jeroboão II foi o rei mais longevo de Israel. O seu reinado foi o reinado mais longevo do Reino do Norte. Possivelmente ele começou o seu reinado em corregência com seu pai. Isso era muito comum naquela época. O filho e o pai dividiam por um tempo o trono, até que depois, a partir de um momento, o filho seguia em carreira solo como rei de Israel. Então ele começou, muito provavelmente, aí, por um pouco mais de uma década em corregência com seu pai, Jeoás, e depois ele seguiu em carreira solo. Mas o texto diz para nós que ele reinou 41 anos. Isso coloca Jeroboão II como o rei cujo reinado é o maior de Israel. A existência de Jeroboão II, desse rei, além do relato bíblico, é atestada também arqueologicamente por um pequeno selo, que eu tenho uma imagem aí, que é o selo de Shemá. É uma pecinha de mais ou menos 3 por 4 centímetros que foi encontrada, 4 por 3, uma pecinha pequenininha assim, que foi encontrada em Megiddo em 1904. Era uma peça feita de jaspe, uma pedra preciosa, uma pedra que tinha esse selo ele era usado em argila ou em cera, para poder marcar quem é que estava fazendo aquela transação, ou falando a quem estava sendo representado ali. Então era um selo como uma assinatura. E o que aconteceu foi que esse selo, ele foi encontrado, fizeram uma cópia em bronze, que é o que os irmãos têm aqui, a imagem, só que o original se perdeu. Empresta para o museu, empresta para outro, leva para um, leva para outro, alguém perdeu a pecinha de 4 por 3 centímetros e hoje a gente só tem a cópia. Provavelmente pediram para algum brasileiro fazer isso, cuidar disso, e aí não deu certo. O brasileiro deve ter vendido então, para comprar café. Mas se perdeu, nós não temos mais o original de jaspe, nós só temos a cópia em bronze, né? Mas por que esse selinho, né, que era usado nessas circunstâncias aí, por que ele atesta a existência de Jeroboão II? Porque o selo diz, aqui em cima os irmãos veem, Palmeiras não tem mundial, como sempre, né, já verdade antiga, e aí depois os irmãos veem pertencente a Shemá, servo de Jeroboão. E aí na hora de fazer a datação do achado, na época, olhando para o original, os estudiosos marcaram isso com mais ou menos metade do século VIII, do século VIII a.C., que daria ali sob o reinado de Jeroboão II. Então o texto diz que esse Shemá aqui, era um servo de Jeroboão, era provavelmente um oficial de Jeroboão, que perdeu seu selo ali, enfim, de algum modo ali, isso foi encontrado depois, em 1904, atestando a existência de Jeroboão II. Logo, esse aqui não é o Jeroboão I, é o Jeroboão II que nós estamos estudando aqui. Muito interessante ver como, mais uma vez, a história bíblica não é uma série de fábulas. Nós não precisaríamos desses achados arqueológicos para acreditar no relato da Escritura. Mas é importante nós olharmos para a ciência da arqueologia, para a arqueologia, e vermos que ela em nada contradiz o texto bíblico. Pelo contrário, ela confirma o texto bíblico, mostrando que de fato Jeroboão existiu, foi o rei de Israel, foi um rei poderoso, e esse selo atesta isso. Okay? Muito bem, voltando para a nossa linha do tempo, o que acontece é que o reinado de Jeroboão foi próspero em vários sentidos, como eu falei. No sentido político, no sentido militar, no sentido econômico. E isso aconteceu por vários fatores que o texto bíblico não relata para nós. Nós sabemos disso pela história paralela ao relato bíblico, que nós percebemos em outras fontes extra-bíblicas. Durante esse período de Jeroboão II, as potências internacionais enfraqueceram. E isso permitiu que Israel se fortalecesse e conseguisse prosperar e avançar, inclusive territorialmente, como a gente vai ver mais para frente. Então, aquelas investidas que começaram com Jeoás e seguiram com Jeroboão II tiveram êxito por causa de vários fatores externos. Agora, apesar dessa reconhecida prosperidade e do tempo tão expressivo de reinado, o reinado mais longevo de Israel, por que o autor dedica apenas 7 versículos para falar de Jeroboão II?
Se você fosse um autor e você fosse falar de como um presidente do seu país fez coisas boas, construiu coisas boas, trouxe prosperidade, você provavelmente gastaria mais do que algumas linhas para falar disso. Inclusive, o autor dos Reis gastou muitas linhas para falar de outros reis que reinaram bem menos que Jeroboão, aí fizeram bem menos coisas que Jeroboão. Por que Jeroboão II ganhou apenas 7 versículos aqui? Por quê? Bom, a resposta parece estar no próximo versículo. Veja aí o versículo 24. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão I, que fez pecar a Israel. Interessante notar que a semelhança entre o primeiro rei do norte, Jeroboão I, e o Jeroboão II, não está apenas no nome, mas na conduta. O Jeroboão II seguiu a regra do Jeroboão I, não só de nome, mas de modo de agir, na conduta dele, na postura dele. Agora a questão é a seguinte: o texto não descreve para nós, em detalhes, quais foram as condutas, os pecados, os problemas de Jeroboão II. Porque, como eu mencionei para os irmãos, o autor parece, com isso, estar fazendo uma crítica, sutil. Ao usar poucos versículos para um reinado tão longo e que fez tantas coisas em vários campos, mas falhou espiritualmente, o autor está fazendo uma crítica a Jeroboão. Nós vamos comentar mais para frente sobre essa crítica que ele faz. Mas o fato é que o texto não diz para nós, como aconteceu com outros reis anteriores, por que Jeroboão II foi um mau rei. O que ele fez que o assemelhou ao Jeroboão I e que fez com que a avaliação dele fosse tão negativa assim, ao ponto dele ter essas poucas linhas aqui. Em Reis, nós não encontramos essas informações. Mas nós encontramos essas informações em 2 profetas que foram contemporâneos de Jeroboão II. E é muito interessante quando isso acontece, porque nós conseguimos olhar para outras partes do texto bíblico e enriquecer nossa percepção de contexto da época. E nós encontramos essas informações nos livros de Oséias e Amós. Vamos dar uma olhadinha, vamos fazer um raio-x da sociedade sob Jeroboão II, olhando rapidamente para esses 2 profetas. Os irmãos vão ver que daqui a pouco vai aparecer um outro profeta, nós vamos ter um crossover aqui, nós vamos ter a participação especial de um profeta conhecido nosso mais para frente, mas por enquanto nós vamos olhar como era a sociedade sob Jeroboão pelos olhos, pelas críticas, pelas denúncias de Oséias e Amós. Oséias, os irmãos já certamente conhecem a história dele. Casamento com a prostituta já é uma história mais conhecida do nosso meio, mas Amós é um profeta pouco conhecido. Amós é um profeta que quase nunca ninguém lê. Se você bobear, talvez você nem lembre que ele está na sua Bíblia. Era um profeta pastor, não pastor da igreja de Tecoa, não é isso? É pastor de ovelhas mesmo. Era um pastor ali, era um rebanho. Ele era um homem humilde, Amós era um homem humilde, mas provavelmente ele era talvez um agroboy, talvez, um cara que tinha, talvez ele tivesse um bom poder aquisitivo ali, apesar da área em que ele atuava, né? Apesar de trabalhar ali como uma espécie de pastor. Mas Deus chama ele dessa função para denunciar Israel junto com Oséias. Oséias e Amós, então, os 2 atuaram, seus ministérios aconteceram durante o reinado de Jeroboão II. Então, vamos dar uma olhada aí, começando por Oséias, a partir do capítulo 1, eu quero destacar alguns versículos aqui para os irmãos, depois os irmãos podem ler Oséias e Amós em casa, fazer a devocional, a hora silenciosa em Oséias e Amós, porque tem muita coisa aí para ser explorada, é claro, livros riquíssimos, mas eu quero fazer alguns destaques de como era a sociedade sob Jeroboão II. Em primeiro lugar, nós percebemos uma infidelidade a Deus. Se seguiram os passos de Jeroboão I, então, sob Jeroboão II não foi diferente. Havia infidelidade a Deus, havia um adultério espiritual. Essa é a denúncia que Oséias faz. Veja aí, por exemplo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel.
Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. E aí vem o porquê Oséias deveria fazer isso, deveria dramatizar isso com a própria vida. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Capítulo 2, versículo 8 agora, você vê mais uma denúncia de infidelidade. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Pronto. Aqui você já vê a denúncia à idolatria de modo mais claro. Eles usaram a prosperidade que Deus deu para eles, uma prosperidade sob Jeroboão II, para usarem isso para a idolatria. Essa é a denúncia de Oséias aqui. Depois, dê uma olhada aí no capítulo 3, versículo 1. Disse-me o Senhor, Oséias 3:1, disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Eu particularmente não gosto de bolo de passa. Tá? Mas aqui a referência a bolo de passa não é porque tinha lá a casa dos bolos lá de Israel, você ia lá e o pessoal gostava era um sucesso, né? Não é isso. Quando fala aqui bolos de passa, depois os irmãos podem ver em casa em Jeremias 7 e Jeremias 44, possivelmente isso era parte de uma oferta que era dada à rainha dos céus, divindades como a rainha dos céus que aparecem em Jeremias. Então isso aqui fazia parte de um ato idólatra, oferecer bolo de passas. Eu não sei que divindade que aceita bolo de passa. Se fosse bolo de cenoura com cobertura de chocolate, eu até entenderia. Mas bolo de passa é de arrebentar, né? Não tem condição. Mas, enfim, já mostra que essa divindade coisa boa não é. Então, mas eles então se prostituíam e Oséias deveria denunciar isso, de novo, de modo dramatizado, com a própria a vida, essa menção aqui final nos mostra essa oferta idólatra. Inclusive esse texto, vale mencionar, não sei se os irmãos se lembram, alguns anos atrás, de um pastor que leu esse texto e se convenceu que ele tinha que adulterar com a mulher do vizinho dele. Os irmãos se lembram disso? Ele leu esse texto e aqui onde fala amada de seu amigo e adúltera, ele leu amada de seu amigo e adultera. A falta da leitura do acento deu a convicção para ele de que ele deveria ir lá e trair a mulher. Claro que isso foi um pretexto para ele colocar para fora a sem vergonhice dele, é óbvio. E aí depois, entrevistado pela Globo, o repórter falou, mas aqui não tem um acento? É adúltera, não adultera. Aí ele ficou olhando e falou, é verdade, bem que você falou, é verdade, né? Ainda bem que você falou isso, porque uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra o quê, cara? Tem nada uma coisa leva a outra. Você errou, você quis dar vazão aí à sua sem vergonhice e usou um texto que não tinha nada a ver para isso. Enfim, então, por favor, leiam o texto com os acentos, tá? Correto, para não cometer nenhuma falha hermenêutica grave a isso. É uma falha hermenêutica grave, né? E não é isso que o texto está falando. Oséias fez isso e a mulher era adúltera, e isso representava a traição de Israel para com Deus, ok? Enfim, além disso, se os irmãos olharem o capítulo 4, além da infidelidade, se os irmãos olharem o capítulo 4, versículos 1 e 2, os irmãos vão ver que havia violência e crimes em Israel também. Israel se tornou uma nação perigosa, violenta. Diz aí Oséias 4, 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamento e homicídios sobre homicídios. Parece a descrição de São Paulo, né? Essa era a sociedade sob Jeroboão II. Depois, versículo 6 mostra para nós a postura dos sacerdotes. Os sacerdotes aqui já estavam errados já de ponto de partida, porque eles não podiam adorar do jeito que adoravam, o local de adoração era no sul, era no templo e tudo mais, ou seja, eles já começam a história errado, mas o problema era pior. Versículo 6 diz assim, Oséias 4:6. Todavia, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Versículo 11.
A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. Porque o espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sob o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Aqui a gente vê a relação muito íntima entre adultério espiritual, idolatria e imoralidade. Imoralidade sexual grave, com a prostituição cultual, com a imoralidade generalizada do povo. Esse era o quadro de Israel sob Jeroboão II. Versículo 17. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Veja agora o capítulo 10, versículo 1. A idolatria diante das bênçãos de Deus. Oséias 10, 1. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Diante da prosperidade que Deus deu para Israel, eles então usavam isso, empenhavam isso, colocavam isso a serviço da idolatria. Veja agora o capítulo 13, versículo 2. Um detalhe curioso da idolatria que eles praticavam. Oséias 13, 2. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. No culto idólatra, eles beijavam as imagens que eles faziam. Isso fazia parte da adoração, beijar as imagens. Os irmãos veem alguma semelhança com os nossos dias? Não sei se os irmãos conhecem uma estátua muito famosa. Tem uma imagem dela aí, Henrique? Põe pra gente, por favor. É uma estátua muito famosa. Não está aí a imagem no slide? Então acho que não atualizou. Vê se você acha, por favor, Henrique. Vou ter que te alugar, então, de última hora. Vê aí se você acha, por favor, a imagem de a estátua de São Pedro na Basílica do Vaticano. Na igreja de São Pedro. Não sei se os irmãos já viram essa estátua, uma estátua de São Pedro, fica na igreja de São Pedro, na Basílica de São Pedro. É uma imagem é uma escultura do século, uma estátua do século XIII, fica lá na Basílica do Vaticano, e ela fica mais ou menos, ela começa mais ou menos nessa altura assim, e é uma imagem alta, e o pé de Pedro fica projetado para frente. E o que os irmãos acham que as pessoas fazem desde o século XIII para pegar a bênção da estátua? Não é essa não, Henrique. É uma estátua de bronze. Isso. Ela fica num fundo vermelho. Acho que o slide que eu mandei para vocês não chegou a atualizar com essa imagem. Ela fica no fundo vermelho. Se você colocar estátua São Pedro... Se você colocar estátua São Pedro pé, vai aparecer. Estátua São Pedro bronze pé. Tem que colocar o pé. O barato da estátua é o pé. Isso, essa daí. Então, essa é a estátua de São Pedro, certo? Apaga a luz, por favor, Renilton. Você consegue apagar a luz, por favor? Essa é a estátua de São Pedro, né? Agora, Henrique, vê se você... Coloca em outra aba aí, coloca estátua de São Pedro pé. Dá para ver um zoom no pé dele. Esse pé, é o pé aqui, ó. Esse pé aqui, ó, o pé direito dele. Aí, dá para ter uma ideia aqui. O pé do Pedro está deformado. Sabe aquele ditado, o peito do pé de Pedro é preto? Tá aí de onde veio essa... Aqui já era, não tem mais pé. O Pedro não tem mais pé. Só que desde o século XIII o pessoal vai lá, toca para ser abençoado, né? Mas não só tocam, o que eles também fazem? Beijam. Tem pessoas que beijam o pé. Isso daqui, o que é Covid perto do que essa estátua já viu? O que é o Covid perto do que essa estátua já viu? E aí vai desgastando.
Então, vai polindo a estátua, né? Eu beijo, depois eu limpo, pro próximo vir beijar também. Higiene total, nem para passar um pouquinho de gel ali no pezinho do Pedro, né? Nada. Pobre pé do Pedro. Tá aí o pé do Pedro. Obrigado, Henrique, desculpa aí a correria, mas essa é a estátua de São Pedro então. E é curioso que essa prática de beijar a imagem não é exclusiva do catolicismo, do romanismo do século XIII. Já em Oséias 13 é dito que os homens beijavam os bezerros, as imagens que eles faziam. Muito bem, Oséias, diante desse quadro todo, ele foi chamado a denunciar a idolatria, a imoralidade, as condutas erradas dos seus dias de Israel sob Jeroboão II. Inclusive, Oséias anunciou o fim da dinastia de Jeú. Oséias anunciou o fim dessa dinastia, que começou com Jeú e vai terminar aqui no filho de Jeroboão. 4 descendentes de Jeú ocuparão o trono. E Oséias anuncia o fim da dinastia de Jeú e fala da destruição iminente de Israel. Se os irmãos voltarem para o capítulo 1 de Oséias, os irmãos vão ver os versículos 4 a 6 o seguinte. Oséias 1, 4. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha, disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Se os irmãos olharem agora o capítulo 5, versículo 5... Oséias 5,5 diz assim: a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Depois, capítulo 10, versículo 15. Assim vos fará Betel por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel, totalmente destruído. Depois, capítulo 11, versículos 5 e 6. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. E capítulo 13, versículo 16. Samaria levará sobre si a sua culpa, Oséias 13, 16, porque se rebelou contra o seu Deus, cairá a espada, seus filhos serão despedaçados e suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Essa era a mensagem de Oséias para os habitantes de Israel nos dias de Jeroboão II. Deus vai trazer o juízo por causa do pecado de vocês. E de fato, o exílio veio algumas décadas depois, como a gente vê aqui pela nossa linha do tempo. Em 722, poucas décadas depois do reinado de Jeroboão II, nós já temos a queda do Reino do Norte. Mas a descrição de Israel sob Jeroboão, sob a lente de Amós, não é melhor que a de Oséias. Se os irmãos olharem Amós 1:1, os irmãos verão que de fato Amós foi contemporâneo de Jeroboão II. Amós 1:1, só você virar um pouquinho as páginas da Bíblia, você chega em Amós. Diz assim Amós 1:1. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Se os irmãos virarem aí para o capítulo 2, versículo 6, os irmãos verão de novo uma menção de injustiça, imoralidade e idolatria. 2:6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. E na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram mutados. Se os irmãos olharem agora capítulo 4, versículo 1, mais uma denúncia. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis a vosso marido, dá cá
cá e bebamos. Depois capítulo 5, versículo 12. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomai suborno e rejeitais os necessitados na porta. Depois, capítulo 8, versículos 4 a 6, nós vemos alguns vendedores desonestos ali. Amós 8,4. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Assim como Oséias, Amós também anunciou a destruição iminente de Israel. Em vários trechos da sua profecia ele faz isso, mas é especialmente interessante nós olharmos o capítulo 7, a partir do versículo 9, porque Amós dirige uma profecia diretamente a Jeroboão, o rei que nós estamos estudando. E diz assim, Amós 7:9: mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Em outras palavras, Amós, chega. Você não vai mais denunciar as maldades, os pecados, a idolatria de Jeroboão, nem trazer uma profecia sobre o juízo que virá sobre ele. Vai para Judá e fica lá. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro. Tá? Ele lá com a sua fivelona lá, com sua botina, seu chapéuzão lá, falando lá o seu caipirês. É o seguinte, eu não fui para o seminário, eu não sei essas coisas todas, mas eu sei que eu preciso falar o que Deus mandou falar. E Amós vai lá e fala o que ele tem que falar. Nem discípulo de profetas, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Como eu falei, nós já sentimos aqui o cheiro do cativeiro chegando. E a denúncia dos profetas já começa a desenhar como vai ser a investida para a destruição do reino do norte. Bom, essa era a sociedade sob Jeroboão II. E aí, vamos fazer um turismo em Israel nessa época? Tá? Não era, melhor não, né? Bem que aqui no Brasil a gente não está muito diferente disso, né? Agora, por que talvez aqui no Brasil nós não estejamos muito diferentes dessa descrição aqui? Porque a idolatria sempre anda de mãos dadas com os outros pecados que foram descritos aqui. A idolatria sempre anda de mãos dadas com a imoralidade, sempre anda de mãos dadas com a injustiça, sempre anda de mãos dadas com a violência. A idolatria sempre anda com a turma do fundão, com a gangue do fundão. E a gangue do fundão é sempre feia. A gangue do fundão é sempre a imoralidade, a violência, a agressividade, a desonestidade. E o nosso país é um país idólatra ou não? O nosso povo é um povo idólatra ou não? É por isso que nós vemos as semelhanças aqui. As semelhanças entre a sociedade sob Jeroboão II e a sociedade brasileira hoje, bem como outras sociedades idólatras, é justamente por causa da idolatria. Não por acaso, em Romanos 1, o apóstolo Paulo diz que a base
o primeiro passo de todos os feios pecados que ele descreve é porque o homem se rejeita adorar a Deus e começa a adorar a criatura no lugar do Criador. E vários textos do Novo Testamento mostram que, de fato, a idolatria sempre anda com outros pecados, e a idolatria é o primeiro passo para um abismo de pecados, especialmente pecados relacionados à imoralidade. Isso se aplica a um indivíduo, isso se aplica a um grupo, ou isso se aplica a um país, como era o caso de Israel aqui, como é o caso do nosso país hoje. Se os irmãos olharem alguns textos, como Efésios 5:5, os irmãos verão essa relação entre idolatria e outros pecados. É a galera do fundão. Olha aí Efésios 5:5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, aqui incontinente é um imoral, ok? Nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra, vendo aqui, fica claro que idolatria não é apenas você se curvar diante de uma imagem, mas qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus como prioridade da sua vida, que rouba sua atenção, seus pensamentos, sua energia, isso se torna um ídolo. Ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vejam a impureza relacionada à idolatria, no caso aqui a idolatria por meio da avareza. Mas se os irmãos olharem especialmente os textos de Apocalipse, os irmãos verão essa relação sendo apresentada de forma muito estreita. Apocalipse 2, por exemplo. Apocalipse 2:14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, falando para a igreja de Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ainda no capítulo 2, versículo 20, na carta à igreja em Tiatira, é dito o seguinte, versículo 20: Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Imoralidade, falso ensino, idolatria, sempre andando lado a lado. Depois, se os irmãos pularem para o capítulo 9, Apocalipse 9:20, os irmãos vão ver de novo essa relação. Aqui no momento do juízo sobre a terra, no momento das tragédias que vêm sobre a terra, é dito o seguinte: os outros homens, Apocalipse 9:20, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Diante de tudo que estava acontecendo, diante de toda a morte diante deles, eles não se arrependem da idolatria deles. E não só não se arrependem da idolatria, como também não se arrependem dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Vários pecados nessa gangue que tem entre os seus integrantes a idolatria. Se os irmãos olharem capítulo 21, versículo 8, nós lemos o seguinte: depois de descrever o novo céu e a nova terra, João diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A denúncia que os profetas faziam de que o juízo viria sobre Israel, ainda que em Israel fosse um juízo temporal, nós sabemos por todo o relato bíblico, mas olhando agora para o Apocalipse, que Deus continua trazendo juízo sobre os idólatras. Só que aqui está falando do juízo eterno, o lago de fogo, um lugar onde corpo e alma sofrem por toda a eternidade. E aqueles que vivem em idolatria, que são marcados por isso, junto com essa turma do fundão aqui, têm esse destino, de acordo com o versículo 8. Veja o capítulo 22, versículos 14 e 15. Porque aqui nós temos um contraste. E esse tem que ser o seu contraste.
Porque talvez você olhe para a sua vida e sua vida seja marcada por imoralidade, sua vida seja marcada por assassínios, por furtos, por mentiras, por uma série de coisas como nós descrevemos aqui na sociedade sobre Jeroboão. Talvez a sua vida seja uma miniatura do que era a sociedade sobre Jeroboão. E como uma miniatura do que é a nossa sociedade. Se esse é o seu caso, você precisa mudar a sua vida. Você precisa experimentar o contraste que Apocalipse 22 diz. Diz assim, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Concorda com João, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, um outro texto que mostra esse contraste que tem que acontecer na sua vida. Se você é uma miniatura da sociedade sob Jeroboão, você precisa ter as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa crer na mensagem do Evangelho. Só ela pode te tirar dessa condição. Só ela pode arrancar a sociedade jeroboanesca, se é que existe essa palavra, né? De dentro de você. Só Jesus, só o Espírito Santo pode fazer isso. E o apóstolo Paulo fala que isso aconteceu com os coríntios. Lá em 1 Coríntios 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Se a sua vida é marcada pelos versículos 9 e 10, você precisa experimentar o contraste do versículo 11 agora. Mas para nós, para aqueles que já são crentes, para nós que já somos crentes, esse texto serve como um alerta. Por que Paulo está falando sobre os incrédulos para os crentes? Por que ele fala? Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os impuros, os idólatras? Alguém poderia falar, Paulo, eu sei disso, mas eu não sou um incrédulo, eu sou um crente. Mas Paulo descreve aqui os incrédulos como um alerta de que os crentes muitas vezes podem viver como incrédulos. Muitas vezes, a vida do crente em pecado obstinado pode ser marcada por esses pecados aqui. Isso é um alerta. Isso para nós tem que servir de alerta. Nós ainda lutamos contra a nossa natureza pecaminosa, nós ainda lutamos contra as nossas inclinações, nós ainda lutamos contra os ídolos do nosso coração, nós ainda lutamos contra os nossos impulsos pecaminosos, e se não é o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós podemos nos comportar como incrédulos. Então isso serve de alerta para nós. A sociedade de Jeroboão II não está tão distante de nós. A sociedade de Jeroboão II está dentro de nós. Ela é silenciada pelo Espírito Santo que nos ajuda a vencê-la. Mas diante da obstinação, da negligência espiritual, da falta de zelo pelas coisas de Deus, essa sociedade interior cresce e nós passamos a viver como incrédulos. Esse é o alerta do apóstolo Paulo e é isso que nós temos que aprender a partir... Volta para o esboço, por favor, Henrique. A partir desse primeiro ponto. Olhando para a conduta de Jeroboão II, que o texto não descreve em detalhes, mas que nós aprendemos a partir dos relatos de Oséias e Amós. Tudo certo até aqui? Um pouco indigesto, né? A sociedade sob Jeroboão II é um pouco indigesta. Mas nós não podemos pular o texto, né? Nós temos que ler o texto. Mas agora vai ficar legal. Porque agora vai aparecer um personagem que a gente conhece. Tá? Sabe quando você está vendo um filme, uma série, e do nada vem um personagem de outra série, de outro filme? É o que acontece aqui agora. Vai aparecer um camarada que a gente conhece. Veja aí o versículo 25, caminhando agora para as conquistas de Jeroboão II. Agora, nós vamos nos concentrar naquilo de bom que aconteceu durante o seu reinado. Diz aí o versículo 25.
restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície. Aqui o texto diz que a extensão do território de norte a sul, ela se assemelhou, ela chegou muito perto do que aconteceu sob a época de Salomão. Durante o governo de Salomão, o reino era unificado, é verdade, mas a parte do norte, ela era muito grande, territorialmente, a influência de Israel sobre as outras nações era muito forte. E por conta das guerras, dos conflitos todos que aconteceram durante o período da monarquia dividida, o território de Israel foi ficando menor, foi aumentando, diminuindo, mas foi ficando mais estreito. Só que sob Jeroboão II, o território aumentou de novo, o território cresceu, chegando muito próximo, se não igual, à região ali do Reino do Norte, que era governada por Salomão, durante o reinado de Salomão. Segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas. Olha quem aparece aí agora. Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Nós conhecemos esse camarada aqui. Ele é o camarada da baleia, né? Quer dizer, não é baleia, né? É um peixe grande, né? Talvez um megalodonte, a gente não sabe. O texto não fala que é uma baleia, fala que era um peixe grande. Peixe grande pode ter um monte, pode ser uma carpa gigante, sei lá. Mas é um peixe enorme que engoliu Jonas, nós sabemos qual é o peixe. Mas nós conhecemos esse camarada aqui. Nós já, inclusive, trabalhamos com o livro de Jonas alguns anos atrás aqui na nossa igreja, tem tudo publicado no site da nossa igreja. Nós caminhamos em Jonas versículo por versículo. E nós vemos aqui, então, que além de Oséias e Amós, outro profeta contemporâneo de Jeroboão II foi Jonas. Aqui, a cidade dele parece estar na tribo de Zebulon. Aí ele, então, sendo ali do Reino do Norte, ele denuncia, ele não denuncia, mas ele anuncia que os limites de Israel seriam expandidos. Essa era a mensagem de Jonas aqui. Nós não temos detalhes dessa pregação, mas para Israel, Jonas disse que a terra iria aumentar, as divisas iriam ser expandidas. Nós conhecemos o ministério de Jonas por causa da pregação dele em Nínive. Nós sabemos que ele era o profeta fujão, Deus falou para ele ir para Nínive, ele não quis ir para Nínive, ele se recusou a pregar em Nínive, talvez por um espírito nacionalista muito forte, já que a sociedade estava indo bem nessa época de Jeroboão II, talvez ele se recusasse a ir pregar para uma outra nação que era inimiga, mas Jonas não consegue fugir disso, ele pega o barco para outra direção, mas acaba sendo depois vomitado e Deus fala, você vai para Nínive sim. E Jonas, já com um pouco de suco gástrico de peixe, ele fala, tá bom, eu vou usar do meu livre-arbítrio para ir para Nínive. Né? E ele vai, então, para Nínive, prega lá em Nínive, falando que haveria uma destruição iminente, caso eles não se arrependessem, e para surpresa, na verdade, para infelicidade de Jonas, o que acontece? Os ninivitas se arrependem. Ele fala, não é possível, né? E parece que no final de Jonas ele sobe no monte porque ele tem expectativa de ver Nínive ser destruída ainda, mas não é. Tá? Mas esse é o Jonas que nós conhecemos, já estudamos Jonas, já conhecemos esse profeta aqui. Mas na própria terra a mensagem era diferente. Se em Nínive a mensagem foi de destruição iminente, em Israel, que também era uma nação pagã, como nós vimos agora, era uma nação que tinha se envolvido com o paganismo, com a idolatria, em Israel a mensagem era de restauração. Restauração territorial, restauração econômica, restauração política. Para Nínive, destruição. Para Israel, restauração. Inclusive, como eu falei, isso de fato se cumpre, não por algum mérito de Jeroboão II, mas porque o texto fala que isso foi o próprio Deus que fez. E Deus anunciou isso por meio de Jonas, chegando então naquela proporção do território muito próximo a Salomão. Agora, é interessante, nós que temos a revelação bíblica completa, a gente pode colocar o livro de Jonas ao lado da participação de Jonas aqui, né, do crossover de Jonas aqui. E o profeta Jonas ilustra para nós algo interessante. É só uma ilustração, ok? Uma ilustração. Jonas ilustra para nós a variedade das mensagens de um pregador. Porque, como eu disse, para Nínive a mensagem foi de destruição. Para Israel a mensagem foi de restauração.
Jonas não era um profeta só de destruição. Jonas também era um profeta de restauração. Jonas não era só um profeta de restauração, ele também era um profeta de destruição. Isso ilustra a variedade das mensagens do pregador. E nós temos que ser sensíveis a isso. Nós, pastores, professores, nós mestres, nós temos que ser sensíveis a isso, porque, de fato, Deus tem mensagens de alívio. Essa, inclusive, é a nossa mensagem central. É um alívio temporário. É temporário? É, mas é alívio. Deus tem mensagens de alívio e Deus tem mensagens de destruição. Deus tem mensagens de juízo. A Bíblia tem essa variedade. Existem trechos que nos socam, que nos batem, que nos agridem, que nós ficamos com o olho roxo, porque aquilo nos destrói, nos quebranta. Por outro lado, existem partes da Escritura que nos consolam, que nos encorajam, que nos fortalecem. E nós, como pregadores, nós como pastores, nós temos que ser sensíveis a isso. Nós não podemos ser os pastores de uma nota só. Nós não podemos ser aqueles pastores, aqueles pregadores insensíveis à variedade dos tons da mensagem divina. Deus tem mensagens de consolo, Deus tem mensagens de destruição. Deus tem mensagens de disciplina, Deus tem mensagens de encorajamento. Nós não podemos negligenciar isso como pregadores, como professores, como pastores. É muito comum alguns pastores serem reconhecidos por sempre darem bronca. Tem pastor que o texto é amai-vos uns aos outros. Ele consegue fazer isso virar uma bronca. E você não está amando por quê? É dócil. O cara pega em 1 João filhinhos e o cara consegue transformar aquele filhinhos em filhinhos. Mas não é esse o tom. Sempre dando bronca, sempre dando bronca. Existem momentos em que o pastor, em que o professor, em que o mestre, ele de fato precisa trazer mensagens de juízo para os destinatários específicos de juízo. Mas existem momentos em que o pastor, o pregador, o mestre, ele tem que trazer mensagem de restauração, mensagem de alívio. As duas vêm de Deus, as duas vêm do Senhor. E nós temos que ser sensíveis a isso. Nós não podemos ignorar isso. E Jonas é uma ilustração disso, uma ilustração dessa verdade. O texto continua, versículo 26. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. O que o texto está dizendo aqui é que toda a sociedade padecia. Você vai falar, mas como assim, pastor, toda a sociedade padecia? Eles não tinham prosperidade? Sim, eles começaram a ter alívio durante o reinado de Jeroboão, mas até então eles estavam apanhando de todos os lados. Nós já estudamos, os irmãos vão se lembrar, que o padecimento deles era por conta de várias invasões. A Síria, em 2 Reis 10, Moabe, em 2 Reis 13, e em Amós, nós vemos que Amon invadiu também Israel. Então Israel estava apanhando de tudo quanto é lado, e não havia, segundo o texto diz aqui, ninguém da sociedade que escapasse dessa aflição. Ninguém que pudesse socorrer a Israel. Versículo 27. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Vai chegar o momento em que isso vai acontecer, mas não é agora, não é ainda. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel, em destruir, aniquilar, exterminar, tirar Israel dali. Porém, os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. É interessante que, mais uma vez, o livro dos Reis nos ensina que Deus usa homens ímpios para executar os seus propósitos libertadores, muitas vezes. Nós vemos isso em toda a história bíblica. Deus usando homens ímpios, homens maus, homens que não eram crentes, para executar sua vontade. Nós vemos isso na sequência da história bíblica, na sequência da história de Israel. Deus usando homens como Jeroboão, assim como também usou lá atrás Jeú, aqui o antepassado de Jeroboão II. Deus usa esses homens, apesar da sua impiedade, para executar os seus planos. Versículo 28. Quanto aos mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, que tinham pertencido a Judá, para Israel, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Mais uma vez o texto mostra a influência política, militar, o poder que Jeroboão II obteve. Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho,
reinou em seu lugar. Então, com a ascensão de Zacarias, nós temos o último descendente da linhagem de Jeú. Se os irmãos olharem em 2 Reis 10, os irmãos verão aqui, como eu já havia antecipado, 4 descendentes de Jeú ocupariam o trono antes da linhagem mudar. Essa foi a promessa que Deus fez a Jeú. 2 Reis 10:30 diz assim: pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. E com Zacarias subindo ao trono, nós temos então essa 4ª geração, e depois a linhagem vai trocar. Muito bem, está aí o texto explicado. Deus misericordiosamente concede alívio temporário ao ímpio. Nós vemos isso na conduta de Jeroboão II, que marca a sua impiedade, a impiedade da nação, e nós vemos a misericórdia de Deus nas conquistas de Jeroboão II. Algumas aplicações finais para nós encerrarmos. Como eu disse para os irmãos, chama a nossa atenção o fato do reinado de Jeroboão ter sido maior em tempo, mas muito pequeno em relato bíblico. E parece que com isso, de fato, o autor bíblico quer fazer uma crítica silenciosa aqui. O autor bíblico usa de um recurso, ao que parece, para criticar não as conquistas militares, políticas, econômicas de Jeroboão, mas justamente a sua conduta espiritual. É como se o autor falasse o seguinte: olha, todas as conquistas de Jeroboão II, incluindo o seu longo reinado, a prosperidade que ele trouxe, não justificam eu gastar a tinta da minha caneta, porque espiritualmente falando, ele falhou. E isso ensina para nós que um povo, um grupo ou mesmo um indivíduo podem ter êxito em vários empreendimentos secundários. Mas se contarem com a reprovação divina, essas coisas não valem nada. Os irmãos conhecem pessoas assim. Os irmãos conhecem pessoas de sucesso. Os irmãos conhecem pessoas que já chegaram ao 1º milhão, pessoas que têm carreiras promissoras, pessoas que têm famílias bem estabelecidas, pessoas que têm influência política. Os irmãos conhecem pessoas assim. Essas pessoas, elas escrevem livros, elas dão palestras, se vendem como coaches, mas espiritualmente falando, essas pessoas falham. E isso coloca as nossas prioridades no lugar certo. Se os irmãos olharem em Lucas 12, os irmãos verão um exemplo que o Senhor Jesus ilustra numa história bem conhecida. Lucas 12. Lucas 12, 13. Lucas 12, 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. A herança sempre dá problema, né? Sempre. Tem os inventários e tudo mais, não muda nada. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É um retrato da sociedade de Jeroboão. Uma sociedade rica, uma sociedade próspera, em vários sentidos, mas para com Deus uma sociedade pobre, miserável. Qual é o valor de todas aquelas conquistas? Qual a importância, no final das contas, de tudo aquilo? Zero. Nada. Nós temos que ter o cuidado, irmãos, de não colocarmos essas coisas que são, em si, elas não são ruins, elas são boas. Uma boa carreira profissional, uma vida melhor, mais confortável, um bom carro, uma boa família, essas coisas são boas. Mas elas não podem ser a marca das nossas vidas. Elas não podem ser o centro das nossas vidas. Isso é o que acontece durante o reinado de Jeroboão II. Essas coisas
materiais funcionaram bem, estavam lá, estavam presentes ali. Mas isso não é digno de ser registrado para a história. Porque aquela sociedade rejeitou a Deus, apesar de toda a prosperidade material. Rejeitaram a Deus. Apesar de toda a prosperidade militar, toda a prosperidade política, rejeitaram a Deus. E nós incorremos no mesmo perigo quando nós não colocamos as prioridades no lugar certo. Eu temo que muitas pessoas queridas, pessoas próximas, pessoas conhecidas, tenham muito empenho, muito engajamento pelas coisas desse mundo. Coisas que, de novo, em si não são ruins, mas que não são dignas por si só de entrarem para a história, de nos fazerem gastar a tinta da nossa caneta. Nós temos que focar naquilo que é prioridade para o crente, as verdades espirituais, as coisas de Deus, o povo de Deus, o avanço do reino, a causa do mestre. Isso tem que estar no nosso horizonte constantemente. Nós não podemos inverter essas prioridades. Em segundo lugar, nós aprendemos a partir dessa história que uma nação, um grupo ou mesmo um indivíduo que é marcado por impiedade pode prosperar. E isso não é sinal de aprovação divina. Nós conhecemos países que são ímpios e prosperam. Nós conhecemos grupos que são ímpios e prosperam. Nós conhecemos pessoas que são ímpias e prosperam. Isso não significa que Deus está aprovando aquelas pessoas. Isso muitas vezes pode ser, de fato a misericordiosa mão de Deus, trazendo um alívio temporal para essas pessoas, que caminham para a destruição eterna, mas que tem ali a misericórdia de Deus em termos materiais. E muitas vezes essas mesmas bênçãos materiais, elas são ferramentas de juízo de Deus, porque a pessoa fica escrava daquelas coisas, e assim continua condenada, cega para a verdade. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que as circunstâncias não levam ninguém ao arrependimento. As circunstâncias por si só não levam ninguém ao arrependimento. Nós já vimos Israel apanhar demais. Eles se arrependeram? Não. Agora tudo está bem. Agora eles vão buscar a Deus, não é? Não. A dor ou a bonança por si só não tem poder de conduzir ninguém ao arrependimento. As circunstâncias não levam ninguém ao arrependimento. Nós temos que aprender isso. Quem leva ao arrependimento é o próprio Deus, por meio da sua palavra, por meio da ação do Espírito Santo. E por fim, eu quero terminar lendo Jonas 2. Já que passamos por Jonas, eu gostaria de terminar com uma palavra do profeta Jonas, que ele bem lembrou quando estava na barriga do peixe. E é a última lição que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Jonas 2, é o Salmo de Jonas. No meio do salmo da oração que Jonas fez, da barriga do peixe, que ele estruturou no formato de um salmo, Jonas 2,8 diz assim, Jonas 2,8: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Nós estamos falando justamente de uma ação misericordiosa de Deus. E nós vimos que Israel fez justamente isso aqui. Abandonou aquele que é misericordioso. E nós, como crentes, corremos esse mesmo risco aqui, de nos envolvermos com a idolatria nas suas várias formas. Dinheiro, carreira, família, várias coisas podem roubar o lugar de Deus. E quando isso acontece, nós estamos abandonando aquele que é misericordioso para conosco. Nós temos que olhar para a misericórdia, para a graça de Deus, nós temos que olhar para o favor de Deus, nós temos que olhar para o amor que Deus demonstra para nós diariamente e nos apegarmos a Ele, nos aproximarmos dEle. Não nos apegarmos às coisas que Deus dá e permanecermos cegos por essas coisas. Que Deus nos livre de sermos como a sociedade de Jeroboão II, como o próprio Jeroboão II, até porque de agora em diante o que a gente vai ver em Israel é um afundar até o momento do seu exílio. Agora a coisa vai caminhar muito rápido e os irmãos vão ver que de fato o exílio vai chegar em pouquíssimo tempo. Mas essa é a melhora da morte. Coisas boas aconteceram em Israel, mas foi só um alívio temporário, porque daqui a pouco o chicote de Deus vem de modo definitivo. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe.
Santo Deus, nós olhamos para esse relato, para esses vários trechos bíblicos que tivemos contato, e nós ficamos assustados com a idolatria de Israel, nós ficamos assustados com os pecados que vieram junto com a idolatria, nós ficamos assustados com o abandono de Israel ao Senhor, e nós olhamos para a nossa sociedade e nós vemos uma descrição muito parecida com a daqueles dias, porque é uma sociedade que abandonou o Senhor. Impeça-nos, por favor, Pai, de nos aproximarmos em qualquer nível dessas mesmas posturas, dessas mesmas atitudes. Ajuda-nos, Pai, a, obedecendo o mandamento bíblico de Paulo e João, fugir da idolatria. Livra-nos disso, por favor, em todas as suas expressões. E livra-nos dos outros pecados que também nos afastam de Deus. Um Deus que é misericordioso, um Deus que é bondoso, um Deus que mostra o seu favor diariamente para conosco, como fez com Israel. Obrigado, Pai, porque mesmo para com os ímpios o Senhor dá alívio temporário. E isso muitas vezes nos beneficia. Nós vivemos num país mau, nós vivemos num país que tem sofrido de várias formas. Violência, imoralidade, injustiças, idolatria. Nós temos sofrido por morarmos em um país, em um povo, no meio de um povo que abandonou o Senhor há muito tempo e tem colhido os frutos disso. Mas pedimos, Pai, que o Senhor, mais uma vez, derrame a sua misericórdia sobre o nosso povo, sobre as pessoas ao nosso redor, para que nós tenhamos um alívio, Pai, para que nós experimentemos esse alívio temporário e que continuemos testemunhando, seja no momento de tensão, seja no momento de dificuldade, de aperto, seja no momento de alívio, que nós continuemos testemunhando do Senhor. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.